Olá, meus queridos, minhas queridas. Vamos lá, professor Márcio Lima para mais uma aula de Ciência da Natureza, tá? E o assunto de hoje é falar um pouco sobre forças, tá? O estudo das forças. Então, vamos aqui para o slide. Segue aí. Então, se eu fizer algumas perguntas para vocês, né? Vocês vão ter uma breve noção, mas porém não vai ter uma fundamentação física. Então a gente vai ver algumas perguntas, tá? Então, a primeira é a seguinte: por que quando o ônibus freia ou acelera, somos empurrados ou para frente ou para trás? Boa pergunta, professor. Boa pergunta. A outra, olha aqui, ó. Por que precisamos utilizar o cinto de segurança quando estamos dentro de um carro, né? Carro em movimento. Por quê? E a outra, como é possível retirar um papel debaixo de uma garrafa sem tirar ela do lugar? Por fim, por que não é possível uma pessoa se erguer, olha, puxando o próprio cabelo? Volta aqui para mim. Imagina se eu fosse me erguer puxando o meu cabelo. Onde é que eu tenho mais cabelo aqui para puxar, né? Não tenho, né? Então, mas são perguntas que às vezes intrigam muito a gente. Então, são essas perguntas e mais algumas que vão surgir que a gente vai ver a partir de agora. Beleza? Segue comigo aqui. Então, o que é uma força? Força é qualquer agente capaz de produzir num corpo uma aceleração ou uma deformação. Tá? Então, ó, quando a pessoa empurra um carro, você volta aqui para mim. Vocês, né, eu acho que a maioria de vocês já ajudou uma pessoa quando o carro está enguiçado. Vamos empurrar aqui comigo, me ajuda aqui. Quanto mais pessoas tiver, né, menos força você vai colocar, porque a sua força vai ser distribuída, né, para todo mundo ali. Quanto menos pessoa tiver, mais força você vai ter que colocar. Beleza? Bota aqui. E para erguer alguma coisa? Mesma coisa. Quanto mais pessoas tiver, menos força, e quanto menos pessoas tiver, mais força você vai ter que colocar. Bom? Beleza? E para empurrar, por exemplo, uma caixa, colocar, erguer e empurrar, né? Empilhar essas caixas. Quanto mais pessoas tiver, menos força você vai colocar. Quanto menos pessoas tiver, mais força você tem que colocar. Beleza? Então, basicamente, é estudo da força. Volta aqui para mim no slide. Olha, como é que eu vou conseguir medir força? Gente, a força é uma grandeza vetorial. Lembra da aula passada, né? Que a gente viu na aula anterior. Quem não assistiu, assista ela antes para poder entender essa aula de agora, tá bom? Então, força é uma grandeza vetorial, pois tem módulo. Módulo é o que, professor? O número com a unidade, tá? O número. Direção é o que, professor? Direção horizontal, vertical. E sentido? Sentido é o quê? Sentido pode ser para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, tá? Então, indicamos uma grandeza vetorial por uma letra e acima da qual é colocado o quê? Uma seta, tá? Como no caso da força, ok? Então, a unidade de medida da força, ela é dada em Newton, tá? É um N, que simboliza Newton, tá bom? No sistema é SI. E o aparelho para medir essa densidade, para medir a força, tá? A gente chama de dinamômetro. Volta aqui para mim. O que é um dinamômetro? Ó, aqui é um dinamômetro, beleza? Isso é um dinamômetro. Então, se eu colocar qualquer objeto aqui para erguer, ele vai me dizer quanto de força eu vou ter que colocar, beleza? Eu nunca vi um dinamômetro, não. Eu acho que você não viu um dinamômetro assim, mas eu garanto que vocês já viram, tá? Uma pessoa, um vendedor de macaxeira, tá? De macaxeira, quando vai pesar lá, ele utiliza, a gente chama de balança de dedo, né? Esse aqui, ó, balança de dedo, tá? Ele vai colocar aqui a macaxeira e aqui vai dizer quantos quilos deu. É uma balança de dedo. E uma balança de dedo nada mais é do que um dinamômetro. Beleza? Tranquilo? É difícil, né? Aqui eu tenho um exemplo de um dinamômetro. Tá? Na figura aí. Ok? O pezinho.
Volta aqui comigo no slide. Tá vendo aí o dinamômetro? Esse é um dinamômetro. Que ele vai... É uma balança de dedo muito utilizada, tá? Quem vende lá, a macaxeira, batata, inhame, né? Quem não tem uma balança digital, tá? Ou daquela de prato, utiliza uma balança daí. Tranquilo e calmo. Basta ter força também para segurar, né? Ou não, né? Pendura alguma coisa lá. Vamos lá. Então, força com mesma direção. A gente viu também na aula passada sobre vetores, né? Quando duas forças ou mais são aplicadas no mesmo ponto, na mesma direção e no mesmo sentido, a intensidade da força resultante é igual ao quê? A soma das forças. E a direção e o sentido são os mesmos aplicados pela força. Então, uma pessoa que está aí, o carro está atolado aí, tá? Figura aí. Aí se tem duas pessoas empurrando, então as forças, a tendência dela é se somarem. Tá bom? Por quê, professor? Porque está indo no mesmo sentido, na mesma direção e tem o mesmo módulo. Ok? Então, a força resultante vai ser o quê? O módulo da força 1 mais o módulo da força 2. Beleza? Vamos ver aqui. Quando duas forças elas são aplicadas em um ponto, tá? Com a mesma direção. Qual a direção, professor? Horizontal ou vertical. Beleza? Mas em sentido oposto. Então, o valor resultante será o quê? A diferença entre elas. Olha aqui, ó. Brincaram muito com isso aí, né? Cabo de guerra. Gente, quem tem a maior força, ganha. Sempre assim? É, sempre assim. Tá? Tem a maior força, vai ganhar no cabo de guerra. Tá bom? Porém, as forças, volta aqui para mim aqui, rapidinho aqui, ó. As forças estão em sentidos opostos. Sentidos opostos. Tá? E a direção? É a mesma. A direção é a mesma. Tá? Tá na horizontal. Então, quem tiver a maior força, ganha. Tá bom? Beleza? Então, nesse caso aqui, a força resultante é o quê? Será o módulo de F de 1 menos o módulo de F de 2. Só isso, professor? Somente isso. Ok? Beleza até aí? Deu para entender? Então, vamos ver aqui, através das leis de Newton, como é que essa força... Como é que essa força atuam, beleza? Então, Newton, volta aqui para mim rapidinho. Isaac Newton foi um grande cientista, tá? Que desenvolveu suas teorias. As mais conhecidas são as 3 leis de Newton, né? Fora outras teorias que ele desenvolveu, tá? Então, as 3 leis de Newton, a gente vai começar a ver e aonde ele é aplicado no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Tá? Se não fosse essas 3 leis, né, nesse momento aqui, dessa aula aqui agora, vocês não teria certa noção da força, tá? Beleza? Volta aqui para o slide. Então, a primeira lei de Newton também é chamada de lei da inércia. Eita, professor, que danada é a lei da inércia. Olha, lei da inércia diz o seguinte, que todo corpo continua em repouso, tá? Ou em movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado, tá? Por forças aplicadas sobre ele. Eita, professor. Ó, gente, observe esse GIF animado aí. Tu imagina tá vendo com um carro sem cinto de segurança, tá? Tu tá em movimento, o carro bate, tu é lançado para onde? Para frente. Por quê, professor? Porque você continua em movimento. Se tu estiver em repouso, você tende a permanecer em repouso até que uma força contrária atue sobre ele. Volta aqui para mim. Ó, lembra que a gente fez algumas perguntas no início da aula, né? E uma delas foi a questão do cinto de segurança. Por quê? O cinto de segurança ele impede que você, quando o carro está em movimento, você seja lançado para frente, do jeito que está o GIF. Se nesse GIF esse desenho tivesse com cinto de segurança, ele certamente não seria projetado para frente. Tá? Por quê? Porque quando você está em movimento, você tende a permanecer em movimento. Se está em repouso, você tende a permanecer em repouso. Beleza? Vamos ver aqui num experimento aqui para ver como é que funciona. Vamos ver? Gente, ó, a primeira lei, tá? A lei da inércia. Vocês estão vendo aqui, vou colocar aqui, ó. Pegar aqui novamente. Ó, eu tenho aqui uma moeda. Beleza? Vou colocar sobre um papel,
beleza? Se eu puxar o papel com uma certa intensidade de força, o que vai acontecer? A primeira lei de Newton diz o seguinte, que o objeto tende a permanecer em repouso ou em movimento até que uma força contrária atue sobre ele. Então, se eu puxar aqui rapidamente, o que vai acontecer com a moeda? Ela será levada pelo papel ou cairá dentro dessa taça? E aí? Respondeu já? Vamos ver como acontece aqui? Se eu puxar devagar demais, tá? Ela vai continuar em repouso. Aí, se eu puxar rápido demais, tá? Se eu puxar devagar demais, tá? Se eu puxar devagar demais, ela vai com o papel. Porém, se eu puxar rápido, tá, o papel, ela tende a permanecer em repouso, então ela vai cair. Professor? Cai. Tá bom? Outro, ó. Eu falei aqui para vocês com relação à lei da inércia, né? E do cinto de segurança. Foi isso? Beleza, agora vamos voltar lá para o slide para a gente continuar a aula. Daqui a pouco tem mais experimento, beleza? Volta aqui comigo para o slide. Continuando aqui a lei de Newton, ele diz o seguinte, que forças provocam mudança na velocidade, é isso? Ou seja, provocam acelerações. Então, a segunda lei de Newton, tá? Diz que a aceleração que um corpo adquire, ela é o quê? Diretamente proporcional à força resultante que atua sobre ele e que tem a mesma direção e o mesmo sentido da força. Quanto maior for a massa de um corpo, menor será a aceleração provocada por determinada força, tá? Então, a relação entre a massa e o modo da força e da aceleração, ela é dada pela seguinte fórmula aqui, ó. Que é isso, professor? Sim, a forma para a gente encontrar aqui a aceleração, a massa ou a força, tá? Então, eu posso utilizar também assim? Pode, professor. O que significa cada um aí? F é o modo da força que é dado em Newton ou em quilograma metro por segundo ao quadrado, tá? A aceleração é o módulo, tá? Da aceleração em metro por segundo e m é a massa do corpo, ok? Então, o que é a força de atrito? A força de atrito ela surge em sentido contrário do movimento do objeto, tá? Olha, ela pode ser estática, volta aqui para mim, estática parada, ou em dinâmica, em movimento. Gente, a gente só consegue andar, eu só consigo me movimentar, você só consegue andar, tá? Andar, se você empurrar o chão para trás. Quando você empurra o chão para trás, ele empurra você para frente. Tá bom? Então, o atrito ajuda você. Não é à toa que quando você, né, vão lavar a casa de vocês, que o piso é de cerâmica, tá? E vocês lá molha, né? Bota sabão em pó e vai lavar descalço, o que acontece? Você começa a deslizar. Por quê? O solado do seu pé, tá? A planta do seu pé fica em contato com a água e com o sabão e a cerâmica, então desliza. Não é à toa que a nossa mão, tá? A pele que reveste a nossa mão, ela tem uma aderência, ela é mais rugosa, tá? Do que a nossa pele aqui, tá certo? Nossa pele aqui. Por quê? Justamente para a gente pegar qualquer objeto e conseguir segurar. Se sua mão estiver molhada, estiver com óleo, por exemplo, alguma coisa escorregadia na mão, a tendência é que qualquer objeto solte mais facilmente, tá? Beleza? Essa é o atrito. Um carro, por exemplo, que quando passa por uma poça d'água, um alagamento, e você vê que ele perde um pouco de estabilidade, é justamente porque não tem um atrito suficiente entre a roda e o asfalto. Diminui. Então, por isso que ele aquaplana, né, o carro ali. Beleza? Ok? Volta aqui para o slide. Então, a pessoa que está no exercício aqui físico, tá? Fazendo a sua corridinha aí legal, está acontecendo aí. Ela está andando, o atrito está ajudando, porque se não fosse o atrito, já tinha caído os dois há muito tempo aí, tá? Nesse exercício aeróbico aí, tá? Então, aí existe atrito, pessoal? Existe. Vamos voltar aqui novamente para o experimento para você ver aqui como isso funciona na prática. Beleza? Vamos ver lá?
Ó, gente, como eu mostrei para vocês aqui, eu tenho... Foca aqui. Dá para focar? Eu tenho um dinamômetro, tá? Aquele média. Deixa eu até tirar ele aqui para mostrar melhor para vocês assim, ó. Tá vendo que tá dando em Newton aqui? É um Newton. E aqui eu tenho umas forças aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, a unidade de força, tá beleza? Em Newton. Ok? Então, se eu puxar qualquer objeto com esse dinamômetro aqui, observe quanto ele vai medir aqui, ó. Aqui é pouca força que eu estou colocando aqui, tá? Chega aproximadamente 0,1 de força. Porém, se eu tiver esse objeto, observe que tem rodinha, então facilita muito o meu movimento. Mas se eu fizer, colocar aqui ele ao contrário, o que vai acontecer, professor? Vai acontecer o seguinte, que vai haver um atrito entre a madeira, tá? Esse cubo aqui, juntamente com a madeira do tampo da mesa. Observe quanto vai aumentar aqui o tamanho, tá? Deixa eu ver se eu consigo focar para vocês aqui melhor. Deixa eu colocar do outro lado. Fazer, ficar mais fácil para vocês verem. Tá? Aqui. Tá? Ó. Tô colocando força. Observe quanto de força eu tô colocando aqui, ó. Tá vendo? O quanto eu coloquei. Então isso aqui é um dinamômetro que eu falei para vocês, tá bom? Quanto mais massa tiver o objeto, mais força vou ter que colocar. É, professor? É, observa aqui novamente, ó. Observa aí. Se eu colocar um outro objeto aqui em cima, observe que a quantidade de massa que eu vou ter que colocar aqui, ela será bem maior. Deixa eu só girar um pouquinho aqui, deixa eu colocar contrário, tá? Aqui, ó, ao quanto de massa vou ter que colocar de força para poder puxar. É assim que a gente consegue medir a força em Newton. E aqui tá, que eu falei para vocês, que é muito utilizada onde pelos pessoas que vendem mercadoria, tá? Vou puxar aqui ao contrário, né? Aqui, ó, é uma balança, tá? Aqui, ó. Então ela vai medir quanto de massa, né, peso, né? Quanto de massa tem um objeto. E aqui a força de atrito. Entendeu até aí? Beleza? Vamos voltar ali para o slide. E a terceira lei de Newton, professor, diz o quê? Ela é também chamada pela lei da ação e reação. Afirma que toda ação corresponde a uma reação de intensidade, de mesma intensidade, tá? E direção, porém em sentido contrário. Então as forças de ação e reação são aplicadas sobre corpos diferentes. Quando o jogador, por exemplo, chuta uma bola, tá? Então ele aplica uma força nela e exerce uma força, a bola vai exercer uma força também contrária no pé do jogador. Então ação e reação. Então tem aqui, um jogador que vai bater a falta, por exemplo, aí, Spitfire, né? Beleza? Pé de anjo, que conhece muito bem aí. Então bater a falta aí. Ele, quando chuta a bola, tá? Ele coloca uma força na bola e a bola também coloca uma força contrária no pé dele. Beleza? Então, a força de ação e reação. Vamos voltar novamente aqui para ver um exemplo aqui legal, que vocês vão ver. E a gente vai dar para explicar bem melhor o que a gente viu até agora. Vamos lá? Olha aqui no exemplo para mim. Gente, é o seguinte. Observe que eu tenho dois objetos, tá? Tem dois objetos aí, com massas diferentes, tá? São massas diferentes. Então, na segunda lei de Newton é o seguinte, que um objeto que tem uma massa diferente, tá? O que acontece? Se a massa for maior do que o objeto, do que a força, tá? Se a massa for maior do que a força, então a aceleração ela é bem menor. Se a massa é maior, a aceleração é menor. Se a massa, tá, do objeto é maior, a aceleração é menor. Se a massa é maior, a aceleração é menor. Se a massa é menor, a aceleração é maior. Beleza? Então, esse objeto aqui ele tem a massa menor do que esse daqui. Então, se eu aproximar aqui, o que vai acontecer com eles, tá? A aceleração é bem mais rápida. Novamente, ó. Puxar aqui. Tá? A aceleração ela é bem rápida, tá? Agora, ó, se fosse o contrário, vou segurar aqui, tá? Com a aceleração, será o que aqui? Maior ou menor? Tá vendo que já a massa interfere porque a aceleração ela é bem menor, tá?
Novamente. Agora, uma massa menor, e a aceleração tem que ser o quê? Maior. É bem mais rápido, tá? Ok? Quanto menor for a massa do objeto, mais rápida é a aceleração. Nesse caso aqui, eu também posso explicar a lei da ação e reação. Assim, pessoal, aqui, ó. Você tem o corpus, tá? A tendência dele é ser atraído. Então, vamos supor aqui, se esse corpo A, ele vai atrair o corpo B, então, com a mesma intensidade, tá? Vou colocar aqui. O corpo que tiver maior massa, atrai o que tiver menor massa. Novamente, ó. Corpo com maior massa, é esse aqui, tende a atrair o corpo de menor massa. Mas mesmo assim, ação e reação, tá? Ó. E também pela segunda lei de Newton. Vou colocar mais próximo aqui. Beleza? Deu para entender aí? Ação e reação e a segunda lei de Newton. Ok? Vamos voltar aqui para o slide novamente. Como exercício aqui prático, tá? Vamos resolver aqui rapidamente o exercício para a gente ver o que você realmente deu para aprender na aula de hoje. Então, diz o seguinte. Indique o modo da força resultante sobre um bloco abaixo. Indique também se o sentido dessa força é para a direita, para a esquerda, tá? Da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Ok? Eu tenho um bloco aqui, certo? Lembre que, bem simples aí, tá bom? Se eles estão apontando para a mesma direção, tem o mesmo sentido, a tendência das forças volta aqui para mim. Se eu estou apontando, o bloco está apontando a mesma direção, vamos fazer a mesma daqui, ó, e no mesmo sentido, o que vai acontecer com as forças? Elas se somam. Aí é só somar, não tem o que fazer. Eu vou somar quanto aí, professor? Eu vou somar 3 mais 2. Gente, quanto é 3 mais 2? Lógico, né? Dá para saber que é 5. Aí vamos lá. E ele está indo para onde, professor? Ele está indo da esquerda para a direita, tá? A esquerda do vídeo para a direita. Ok? Vamos ver se é isso mesmo? Aí. Letra B. Tranquilo? E o outro? Diz o seguinte, que qual é o modo da força resultante sobre um bloco também abaixo e indique também se o sentido dessa força é da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Olha aqui agora. Olha. O que vai acontecer? Tem a mesma direção, professor? Aí, volta aqui para mim rapidinho. Tem a mesma direção? Tem. A direção ela é o quê? Horizontal. Os dois estão aqui. Porém, tem o mesmo sentido? Não, não tem. Um está indo para a direita, outro está indo para a esquerda. Tá? Então, nesse caso aí, o que tiver a maior massa, lembra que eu falei? Lembra aquele slide que passou daquele cabo de guerra, que é a brincadeira? Tá? Quem tem a maior massa ganha. Aí, nesse caso, o que vai acontecer? Eu só vou subtrair. Sempre é o maior menos o menor. É, professor? É. Quem é o maior aí? O maior vetor? 5. Quem é o menor? 2. Aí eu faço, ó. Quanto é 5 menos 2? 5 menos 2? 3. Então, nesse caso 3, o vetor 5, ele está apontando para onde? Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Ó, da esquerda para a direita. Então, logo, a alternativa aí é a letra C. Beleza? Tranquilo? Gente, um prazer e até a próxima. Tchau!